Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Irmãos, eu tenho aprendido que no início do Evangelho eu me tornei muito crítico, até comigo mesmo, crítico em demasia. E tudo era correção, e muitos pensamentos eram pensamentos paralelos, às vezes nocivos, de autodepreciação, e não somente me julgava, como me criticava e me condenava muitas vezes. Outras pessoas já não se julgam e não se avaliam e nem têm para si mesmo uma visão correta. Ainda que a minha própria visão não era correta. Era uma visão exagerada, de um senso crítico extremamente abusivo. E o curioso é que quando estamos numa congregação, acaba se tornando uma rotina observarmos e muitas vezes criticarmos quem está do nosso lado, com seus costumes, suas manias, suas maneiras de ser. Nos tornamos muito bons críticos e julgamos uns aos outros. Infelizmente, isso é verdade. Não deveria ser assim, mas é assim que acontece. E nos acostumamos com isso e, sem perceber, vamos desenvolvendo a nossa crítica ao próximo de uma maneira meio exagerada e abusiva, a ponto de gerarmos fofoca. Comentamos uns com os outros sobre certo fulano ou cicrana e falamos mal, mencionamos seus erros, sua maneira estranha ou esquisita de ser, e assim vamos seguindo um evangelho claudicante, porque nos preocupamos em demasia com o próximo e não desenvolvemos o que primariamente deve ser desenvolvido. Olhe para si mesmo, se avalie diante do Altíssimo, ou pelo menos se coloque diante do Altíssimo, para que Ele te julgue. Porque os meus erros existem. Não conheço um só que seja plena e completamente justo. Afinal, todos pecaram, todos erramos, mas nos tornamos lentamente meio críticos, ou não. Alguns aprenderam logo que este não é um bom caminho e vão parando ou diminuindo esse senso crítico abusivo, deformado e exagerado, olhando para o erro do irmão com um pouco mais de simpatia e de misericórdia, entendendo que a esquisitice do meu irmão merece sim obra de misericórdia. Merece sim oração. A compreensão, não concordando com ele, mas compreendendo ele, porque ainda esta pessoa não amadureceu naquela área ou naquela outra área
ele amadureceu parcialmente, ainda é um adolescente espiritual e não quis amadurecer por motivos carnais, pessoais e traumas do passado, ele não conseguiu amadurecer o suficiente, ou não buscou a glória do Altíssimo necessariamente, conforme deve buscar. Apenas o conheceu ou conheceu Jesus, teve uma primeira experiência com Jesus, teve um amadurecimento parcial e não cresceu mais, não quis. Parou na adolescência espiritual e se tornou um crente que a gente define como crente carnal. E Paulo, certa feita, menciona isso. Os crentes carnais, que apesar de terem muitos dons, ainda não tinham amadurecido emocionalmente e, infelizmente, ainda eram muito, muito errados em seus costumes, seu caráter, coisas que deveriam ser avaliadas. Mas eles mesmos, diante da palavra do Altíssimo e da própria revelação do Espírito Santo, nós somos convidados diariamente a passar uma sondagem em nós mesmos, fazer uma sondagem, olharmos para nós mesmos e como que com uma lupa ou uma lente precisamos enxergar melhor, mudar a lente, mudar os óculos, enxergar com nitidez, não segundo a sabedoria carnal, mas segundo a misericórdia do Altíssimo. Paulo chegou a um nível de amadurecimento pessoal em particular, em que ele logicamente via quem era e quem não era. Ele entendia quem atrapalhava e quem não atrapalhava. Mas a misericórdia foi entrando, ele foi percebendo e foi requerendo mais entendimento até dele mesmo. Porque muitos o criticavam, muitos o julgavam. Mas ele foi crescendo, crescendo, se humilhando, e o caminho do Evangelho é muito estreito. Paulo estava em obediência ao Deus Altíssimo, seguindo de perto Jesus Cristo. Mesmo assim, algumas pessoas observavam a maneira como ele colocava o pé no chão, se era adequado ou se não era adequado. Como nós nos tornamos críticos e juízes uns dos outros. É preciso ser comedido nisso. É preciso ser prudente nisso. Olhe com simpatia, de novo eu estou frisando, olhe com compaixão, olhe e ore para que o irmão melhore, para que o Espírito Santo visite. Fale com Deus para que ele melhore sua maneira de ser e talvez até a sua própria maneira de enxergar. Quando Paulo, falou, pouco se importava em ser julgado pelos outros ou por qualquer tribunal humano. Isso é um ponto de maturidade cristã. E ele foi mais longe. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Mais maturidade. Por quê? Porque ainda que eu esteja consciente de que nada há contra mim, ele não tinha essa consciência, nem por isso ele se justifica. E ele declara, eu não estou enxergando nenhum erro em mim mesmo, mas eu não me julgo. Quem me julga e quem me justifica é o Senhor. Porque assim como o Senhor julga, ele também justifica ou não isto ou aquilo. E depois ele vai amadurecendo o pensamento no versículo 5, dizendo, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, neste momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Irmão, nós erramos. Nós percebemos que existem erros em torno e ao redor, perto da gente. Às vezes, quando temos um nível de intimidade com este outro irmão ou irmã e queremos ajudar, primeiro vai em contrição, tente ajudar, se for possível. Mas não quer dizer que essa pessoa vai mudar. Quer dizer que você avisou e talvez só isso, mas deve orar.
Orar para que o Espírito Santo derrame nele, declare ou mostre para ele, haja contrição. Se o Espírito Santo se declarar a ele, manifestar a glória nessa pessoa, essa pessoa vai perceber o próprio erro. Daí para entrar na contrição e arrependimento é outro processo. O amadurecimento é particular, é pessoal. Depende de cada um conforme a sua maturidade. Assim vamos guardar o seguinte: queremos amadurecer? Não julguemos menos. E vamos aguardar e confiar no julgamento do Altíssimo, que a cada dia vai nos visitando e vai mostrando a cada um de nós nossas próprias mazelas, nossas esquisitices, e vamos nos humilhando para melhorarmos nossa conduta diante do Senhor. Este é o grande juiz e também um grande mestre. E graças eu dou pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nem aqui estaríamos. Vamos amadurecer nossa maneira de avaliar. Vamos julgar diferente? De preferência, nem julgue. Mas se tiver que avaliar o irmão, avalie com misericórdia, com compaixão. E não seja juiz dele. Coloque na mão de Deus, ore por aquela vida e ore por você mesmo. Porque todos nós estaremos na escola do Altíssimo, estamos nela. E cada um vai receber de Deus conforme o seu comportamento. Basta, para mim, o meu peso. Conheci pessoas idosas que deram exemplo desta conduta, que já nem julgavam uns aos outros, apenas orava por todos. E eles nem a si mesmos se julgavam, mas confiavam no Altíssimo. São pessoas mais leves, pessoas mais brandas, que podem nos ajudar com seu exemplo, inclusive com a maneira como olham para si mesmos, somente descansando no Senhor e crendo nesse aperfeiçoamento que vem mediante a glória do Espírito Santo em nosso espírito. Que o Senhor tenha misericórdia e continue nos iluminando a cada dia, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém.